Olá, eu sou Suzana Montauriol, eu sou contadora de histórias há 35 anos nesse país, também sou mãe, sou vovó, sou esposa, sou filha, sou amiga. O mais gostoso é ser vovó, é uma experiência maravilhosa. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa trajetória artística, cultural e educacional que eu desenvolvi na minha vida ao longo desses 35 anos. Bom, eu vim do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Lá eu comecei minha vida como professora de educação infantil. E sempre fui uma garota fogazã, como diz a música, com uma mania de garota fogazã em toda parte que passava, né? Então, sempre fui muito artista, muito arteira. Minha mãe conta que desde criança eu gostava de contar história e já encenava. Nunca tinha ido ao teatro, mas já fazia teatro, muito interessante isso, né? E aí, quando fui para a sala de aula, eu tinha alunos muito pequenininhos, né, era maternal 1, e eu comecei a contar história, e eu contava história com toda a encenação, com vozes, com toda a parte cênica, e aí a criançada ficava assim em estado, né, de graça ou de surto, ou surtavam, mas eles ficavam todos quietinhos, escutando. E com o tempo a escola passou a valorizar demais esse momento, porque outras crianças também ficavam ouvindo as histórias pelo lado de fora da classe, os pais também ficavam ouvindo as histórias pelo lado de fora da classe, e aí a escola resolveu criar o momento da história, que era logo no começo, quando os pais traziam as crianças, e eles todos iam, a gente ia para um lugar chamado Parcão, era um lugar aberto, mas era o maior espaço da escola, e ali eu contava história, me lembro que sem microfone, para toda a escola e para todos os pais que podiam ficar para aquele primeiro momento. Então o dia começava com uma história e era muito interessante, muito bonito, e com isso eu fui ganhando esse espaço de contadora de história. Ainda no Rio de Janeiro fiz parte da Fundação Nacional dos Contadores de Histórias. Isso era bem comecinho desse movimento. No Rio de Janeiro tinha Bia Bedran, que tinha iniciado esse movimento na TVE, que é a TV Educativa do Rio. E eu, inclusive, estive em alguns programas com a Bia. Depois vim para São Paulo, e quando vim para São Paulo, há 30 anos atrás, eu vim para Valinhos, no interior de São Paulo, e também comecei a desenvolver essa arte aqui em Valinhos, junto à prefeitura de Valinhos, né? À época, a secretária de educação era Josefina Palácio, e a Josefina me deu esse espaço para ser contadora de histórias oficial na rede de educação municipal de Valinhos. E foi muito bom, mas foi um trabalho hércule, né? Eu me lembro que eu trabalhava em todas as escolas, eu trabalhava em todas as escolas contando história, e eu fiquei muito, muito cansada, e logo se sentiu a necessidade de multiplicar esse profissional. Quer dizer, precisava realmente ter outros contadores de histórias para que não sobrecarregasse, né? Porque eu estava praticamente sozinha. Praticamente não, eu estava sozinha. Com isso, eu comecei a formar contadores de histórias há 30 anos atrás, e não parei nunca mais de formar contadores de histórias. E passei a formar contadores de histórias no Brasil inteiro e fora do Brasil, na América Latina também, em muitos países da América Latina. Eu sou convidada até hoje para participar de congressos, encontros internacionais de contadores de histórias. Agora, no final do ano passado, no final de 2019, eu recebi um prêmio na Argentina, o prêmio Assador. Esse prêmio foi exatamente pela gestão que eu desenvolvi no Brasil com essa força de formar contadores de histórias, né? Quer dizer,
praticamente aqui na nossa região, São Paulo, e aqui na região também de Campinas, na região metropolitana de Campinas, eu fui uma das pioneiras há 30 anos atrás a formar contadores de histórias. E a partir de 2012, então, eu tive a iniciativa de pensar em uma escola que formasse contadores de histórias. E foi aí que nasceu a Univida. A Univida nasceu primeiro com uma força muito criativa e muito poderosa e muito harmoniosa, junto com Débora Calou. Débora Calou é uma grande literata, escritora, poetisa, cronista, professora de literatura, né? Então, Débora me deu todo esse apoio para que a gente pudesse pensar na Univida, no nascimento dessa escola, dessa Universidade da Vida. E era uma escola que tinha esse objetivo, né? Formar contadores de histórias, visto que eu já estava nesse lugar de formadora já há muito tempo, e a gente sentia uma necessidade grande de profissionalizar esse contador de histórias. Então a gente pensou numa pós-graduação, tivemos aí o apoio do MEC, que nos deu todo um apoio no começo, né? E até hoje, mas assim, a princípio foi muito desafiador, porque nós teríamos que ter um quadro, né, de pós-graduação, que é um quadro de doutores e mestres, e nós tivemos que contar aí com um adendo, né, uma possibilidade, uma justificativa de notório saber para os contadores de histórias tradicionais, que são os nossos griots, que não têm formação, não têm doutorado, não têm mestrado, mas são os nossos grandes mestres, né? São os que garantem a nossa literatura e garantiram até os dias de hoje, né, as histórias sendo contadas e recontadas pela literatura mãe, que é a oralidade. E então fizemos uma justificativa muito bem embasada e conseguimos trazer esses profissionais, esses mestres griots, como professores, né, dessa universidade, além também de grandes nomes, doutores e mestres da educação brasileira, como nós temos a parceria do doutor César Nunes, da Unicamp, né? Então nós temos desde grandes doutores e mestres a também a companhia de mestres griots, dos contadores de histórias tradicionais, os contadores de histórias, os vovôs, né, as vovós, os mestres, os grandes mestres da nossa cultura, os que mantêm a nossa cultura viva, né, através dessa literatura mãe, que é a matriz. Eu chamo mãe porque ela é a matriz, que é a literatura oral. Então, vamos lá, falando disso, né? Quem sou eu, né? Quem é essa Suzana aí? Então, essa Suzana, ela é contadora de histórias, ela também é uma formadora de contadores de histórias através dessa universidade, da Univida, mas eu sou também psicoterapeuta transpessoal e psicoterapeuta sistêmica, consteladora familiar. E o que eu fiz com tudo isso, né? Que parece que são caminhos distintos, mas não são. Na verdade, são caminhos que se cruzam, pelo menos para minha experiência, eles se cruzaram, eles se harmonizaram muito bem. Porque a partir de um determinado momento na minha vida, eu comecei a perceber que contar histórias era um negócio muito, mas muito especial mesmo, e não era especial só pelo ponto de vista lúdico, encantador e mágico, nem tampouco pelo fator de ser um lugar onde a gente utiliza as propriedades didáticas da pedagogia ou da língua materna. Eu comecei a perceber que as histórias curavam, que as histórias traziam cura para a alma. Eu comecei a perceber que as histórias faziam com que as pessoas pudessem saber mais de si mesmas, conhecerem os seus processos internos e dar voz àquilo que precisava sair de si
ou ser esvaziado de si, não sair, mas ser esvaziado, ser escorrido de si mesmo, através da poesia, através da estética, através da arte. Eu falei, uau! E aí eu pirei com essa possibilidade das histórias, quer dizer, além dela ser lúdica, além dela ser prazerosa, além dela ela encantar as crianças e os adultos, além dela ensinar a língua, além dela aumentar nossa capacidade de interpretação de mundo, além de tantas coisas que as histórias são capazes de nos dar, as histórias podem nos trazer curas, as histórias podem nos falar de nós mesmos, as histórias podem nos trazer para dentro de nós e nos permitir um escoamento, um esvaziamento daquilo que muitas vezes a gente não sabe como esvaziar, principalmente as crianças, né? Não tem recursos para isso, muitas vezes fazem isso de uma maneira que a escola não sabe muito bem lidar, né? Que é batendo, que é pela agressividade, né? Que é chutando. Os adultos também fazem isso, né? E aí a gente consegue descobrir, em algum momento da minha vida, eu consegui perceber que existia uma coisa muito, muito, muito poderosa dentro desse lugar que a gente chamava de histórias, e alguns até chamam de historinha, né? Ai, deixa eu contar essa historinha para as crianças, né? Pelo amor de Deus, gente, a história, porque ela tem muito poder. E aí nasceu um projeto que eu gosto muito, que se chama Histórias que Curam. E esse projeto é um projeto de psicoterapia através das histórias. É um projeto que é uma formação, eu formo terapeutas a partir de um olhar lúdico, de um olhar através do encantamento, das encantarias, como eu gosto de chamar, né? E assim, é um desafio, porque ao mesmo tempo que eu formo, eu também ainda estou no processo de muito estudo, né? Não tenho muito material para de pendurar, porque é um estudo muito novo, né? Eu tenho aí, sim, a gente tem algum material bibliográfico que vai desde do Bruno Bettenreich, né? Para gente que é contador de história, a psicanálise dos contos de fadas é uma bíblia, né? Mas a gente também, eu tenho também a Marie von Franz, que eu gosto muito, porque é na linha junguiana, né? E eu tenho preferência, me adapto melhor, não tenho nada contra a psicanálise, pelo amor de Deus, mas eu sinto que em mim tem mais ressonância, né? A linha junguiana, e a Marie von Franz nos deixa aí uma literatura belíssima que nos dá um embasamento bom para que a gente possa falar sobre esse momento, essas histórias. Então é isso. Eu não sei se pode ficar muito grande, me parece que não, porque se ficar muito grande, fica. As pessoas começam a não dar muito, né? Ter muito tempo para ouvir. Então, eu acho que eu vou parando por aqui. E agora eu vou gravar uma história, mas eu vou gravar separada. Aí a pessoa edita, por favor, que eu não sei fazer isso. Para deixar para vocês um grande beijo. Eu costumo dizer que a gente não conta história. Eu costumo dizer que são as histórias que nos contam. E a cada momento da minha vida eu tive uma história que me contou, e é muito importante, eu acho que eu preciso falar isso. Só mais um pouquinho então, gente, por favor. Fiquem comigo. Só mais um tiquinho. Então é assim, quando eu vim para Valinhos, que eu vim do Rio de Janeiro, mas eu vim fugida. Eu vim fugida com um filho de 5 anos, fugindo de um casamento onde eu tinha um casamento com um homem violento, um policial muito violento, e por várias vezes tentou me matar, e quando a última vez que ele tentou me matar, eu consegui fugir. Então eu vim fugida e eu contava uma história que, na verdade, eu contava muito, gente. Era a história que eu precisava contar, essa história, porque na verdade é aquilo que eu falei, era o meu era onde eu esvaziava, era onde eu escorria, né? Toda a minha angústia escorria, que era Rapunzel. Eu passei muito tempo contando Rapunzel. Rapunzel era uma história que eu contava e que todo mundo chorava quando ouvia. Eu até ficava tentando entender por que será, mas era porque
de alguma forma, ela estava muito presente dentro daquilo que eu estava vivendo, né? Meu coração estava inteiro na língua, né? E é bom saber que a língua é o broto do coração, né? Vamos para o contador de história precisa saber disso, viu, gente? A língua é o broto do coração. Então, meu coração inteiro estava na língua, e aí era óbvio que quando eu contava essa história, eu contagiava todo mundo, mas era com a minha história, né? Através de uma grande metáfora. Depois, a história que começou a me acompanhar há muito tempo foi a da descoberta da Dona Joaninha, que falava sobre a beleza. Eu sempre tive muitos problemas de autoestima em relação à beleza, né? Sempre me achei feia, eu era muito magra, né? Quando eu era jovem, quando eu era menina, e eu achava minha irmã linda, eu tinha o cabelo crespo, a minha irmã tinha o cabelo liso. Quando criança eu tinha morrer de vontade de ter cabelo liso, meu cabelo era crespo. Hoje eu amo meu cabelo, gente, amo. Já faz bastante tempo que eu amo, mas quando criança eu sofria porque ele era todo crespo e o cabelo da minha irmã era lourinho, lisinho. E aí eu passei muito tempo contando a descoberta da Dona Joaninha, que falava sobre a beleza, porque também era onde eu me escorria, né? Era onde eu me curava. Depois eu passei um tempão contando a estrelinha que tinha medo do escuro, e essa história me deu a mão para atravessar momentos muito difíceis da minha vida. Um grande medo, né? Que é esse, inclusive, que está aqui falando com vocês hoje, né? O medo de enfrentar públicos, o medo de enfrentar o novo, o medo de enfrentar as escolhas perigosas, né? Porque a gente se arrisca muito, né? Eu montei muitas coisas, montei muitas empresas, né? A última delas é a Univida, mas quando a gente faz isso, quando a gente se lança assim num lugar, num abismo, né? A gente não sabe muito bem da onde vem a força, da onde vem a coragem. E a estrelinha dizia para mim que era de mim mesma. Então eu passei muito tempo contando a estrelinha. E hoje eu tenho contado muito uma história, que é a história... Eu não vou falar do que é, não. Eu vou contar, porque se eu falar do que é, eu já vou dar o spoiler da história, né? Então, eu vou só contar para vocês e a gente encerra com essa história, tá bom? Um grande beijo, prazer imenso em estar aqui nesse projeto, conversando com vocês. Super, hiper, mega plus!